Estenda a tua mão para cá, a gente vai profetizar junto aí, como igreja, em nome de Jesus, Pai. Que noite poderosa, porque a tua presença, Pai, está nesse lugar. Nós nos colocamos diante do Senhor como esse coração de Zaqueu, ó Pai, essa expectativa de Zaqueu. Eu preciso ver Jesus, porque o Senhor Jesus está passando nesse lugar e eu preciso ter um encontro com este Deus que salva, que transforma a vida nessa noite. E nós queremos correr, nós já corremos, Deus, para estar aqui nessa noite foi uma corrida. Nós passamos adiante de muitos, ó Deus, para poder nos encontrar com o Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Usa o teu filho poderosamente, com toda a liberdade do Espírito Santo, aleluia. Que haja cura aqui por causa da tua palavra, que haja transformação, libertação. Deus, que as tuas maravilhas acompanhem a mensagem, ó Deus, que os sinais, os prodígios acompanhem, Senhor, a vida do teu filho nessa noite. Nós profetizamos sobre a vida dele, sobre a casa dele, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Uau. Não deixe essa presença sair de você. Amém? Pode se assentar aí, toma seu lugar. Meu Deus. Bom, eu quero dizer, pastor Marcos, que Deus já fez grandes coisas de quarta-feira para cá. Eu não quero tomar muito tempo da mensagem, mas no momento oportuno eu quero dar um testemunho completo, até porque eu creio que Deus ainda tem coisas a acrescentar de tudo que Ele começou a fazer de quarta-feira, de domingo na escola bíblica, do culto de domingo à noite. Eu já tenho um testemunho de grandes coisas que Deus fez de quarta-feira para cá, amém? Bom, uau, nós estamos aqui, como o pastor Veronese às vezes costuma dizer, que às vezes ele só pega a carona, né? E hoje eu estou aqui porque eu peguei uma carona. Uma dessas quarta-feiras, a Bel estava ministrando louvor aqui, e ela usou 2 versículos aqui do Salmo 126, na ministração dela. E eu falei, olha, tem uma palavra aí para dízimo e oferta. E uma hora ou outra a gente é lembrado para ministrar sobre dízimos e ofertas. Falei, e eu vou usar essa palavra. Mas não dá para usar uma palavra sem meditar nela, né? E aí quando eu comecei a meditar nessa palavra de uma ministração de dízimos e ofertas, saiu uma pregação. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês nessa noite. É o Salmo 126. E no subtítulo da minha Bíblia diz assim: consolo para os que sofrem. Então, eu desejo muito que essa palavra não encontre ninguém em sofrimento, que ela encontre todos bem. Mas, se tiver alguém que está ouvindo essa palavra essa noite, que está sofrendo, Deus tem consolo para você, amém? Deus tem consolo para a sua vida. E, debaixo já dessa palavra, a minha esposa, ela não está sofrendo, mas ela está com o coração dela angustiado. Meu sogro vai passar por uma cirurgia de catarata amanhã, mas não é uma simples cirurgia de catarata, ele tem uma diabetes bem avançada. Então eu queria te convidar para você ficar de pé mais 1 minuto aí, para a gente, como igreja, orar pela vida dele, que Deus tome conta, tome todo o controle dessa cirurgia. O nome dele é Clineu, é C-L-I, Clineu, tá? Vamos pedir como igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, nós já podemos sentir a Tua presença essa noite, Pai, e nós sabemos e declaramos que o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que tem controle sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades, Pai. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. E nós pedimos, Pai, a Tua intervenção, que o Senhor mande os Teus anjos
no centro cirúrgico, onde o Clineu vai ser operado amanhã, Pai. Que os teus anjos tomem conta daquele lugar. Que eles sejam os operadores, os verdadeiros operadores, os cirurgiões, Pai, que vão fazer a tua obra, Pai. Que nós vamos dar um testemunho aqui para a honra e glória do teu nome, que tudo correu bem, Pai, porque nós cremos no teu poder, entregamos nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Bom, então, Salmo 126. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém. Amados, mais um gancho que eu quero pegar aqui, que eu acho que é a terceira vez que eu ministro a respeito desse assunto, com um texto que fala desse exílio na Babilônia, dessa volta. Mas, se Deus está falando novamente, é porque Ele ainda quer falar. E eu não creio que Ele faça tudo isso, traga todos vocês aqui para falar só comigo. Então eu creio que Deus quer falar com mais alguém aqui essa noite. Mas eu não quero me apegar muito a essa questão do exílio, da Babilônia. Você já sabe, você conhece a história, você sabe que Deus permitiu que o povo fosse levado como cativo. E por 70 anos, né, ficou cativo lá na Babilônia, escravo. Mas agora é um momento, nesse contexto aqui, que Deus está falando do retorno. Ele está falando com o povo da hora de regressar, da hora que Ele vai trazer de volta, da hora que Ele vai restaurar, da hora que vai reconstruir, da hora que vai reedificar. Então, é em cima disso que eu quero, assim como Deus permitir, desenvolver o que Deus ministrou no meu coração nessa noite. Então o verso 1 ele diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Restauração a Sião, restaurar Sião, significava reconstruir, reedificar uma cidade abandonada, uma cidade que estava assim, em ruínas. Mas foi um abandono forçado de um povo que foi tirado contra a sua vontade, foi tirado da cidade, da nação, foi levado como escravo, para servir por 70 anos, num lugar estranho e distante. Um povo que foi tirado do seu trabalho, da sua terra, dos seus animais, alguns dos seus familiares, porque alguns ficaram, nem todos foram levados. Então eles foram tirados do seu convívio, religioso, do seu convívio social, e ficam escravos por 70 anos. E Deus tinha alguma coisa para tratar com esse povo. Então, agora, nesse contexto aqui,
Deus está dizendo, chegou a hora de voltar. Chegou o momento que eu quero trazer de volta. Eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor, e agora eu vou trazer de volta. Só que tinha que ter reconstrução. A cidade estava abandonada, a cidade estava em ruínas. Não era simplesmente voltar, era voltar e reconstruir, voltar e reedificar. É muito bom voltar para casa. Às vezes a gente faz uma viagem, por melhor que seja a viagem, por melhor que seja o lugar onde a gente vai, quando a gente chega na nossa casa, é uma sensação gostosa de entrar em casa, né? Principalmente se combina para a casa estar limpa, toda arrumada quando a gente chega, né? É uma sensação boa. Em 1990, eu saí da minha casa e a viagem mais longa que eu já tinha feito era até São Paulo para prestar exame para entrar na polícia. E aí, em 1990, eu saio da casa dos meus pais para começar a escola da polícia, em Bauru. Dali vou trabalhar em São Paulo até fevereiro de 93. E eu não era nada feliz lá. O meu desejo era ser bombeiro. Mas naquela época não entrava direto no bombeiro. Você tinha que entrar na polícia para depois. E eu vi coisas que eu não me agradei. Eu passei por situações que não era da minha pessoa. Então eu tinha um desejo enorme de voltar. Mas era no mínimo 2 anos que eu tinha que ficar. Então em fevereiro de 93 saiu a minha transferência. E aí é tudo muito rápido, ninguém te avisa nada, de repente, ó, tá aqui teu ofício, você tem que se apresentar amanhã lá em Rio Preto. E eu morando 2 anos e meio em São Paulo, morava no próprio quartel da polícia, mas eu tinha um armário grande lá, de coisas, de roupas. Aí tinha um amigo que tinha uma sacolona de tecido jeans, assim, que o pessoal usava para fazer compra ali no Brás, por ali. Parecia um bag, mas era muito grande, era quase do tamanho desse púlpito aqui. Aí ele falou, ó, se você quiser eu te empresto. E se você me der o múltiplo era o bilhetinho do metrô para ir e voltar. Eu te ajudo a levar na rodoviária. E aí eu fui, com uma mala pequena e aquela sacola enorme para a rodoviária, pegar o ônibus para vir embora para Votuporanga. E eu não avisei nada para minha família, até porque não era fácil a comunicação naquela época como é hoje. E aí eu cheguei aqui na rodoviária, peguei um táxi e fui para minha casa, e era noite já. E foi uma festa. Quando eu cheguei, que a minha mãe viu aquele tamanho daquela mala, ela já entendeu que eu estava voltando para ficar. E foi muita alegria, foi muita satisfação, foi muito... Mas era só uma volta para casa, depois de 2 anos e meio. E eu não fiquei 2 anos e meio lá, eu vinha periodicamente para cá. E eu voltei para a casa da minha mãe, e ela estava feliz em me receber, e ela cuidava bem de mim, ela fazia tudo para mim. Eu ia trabalhar no bombeiro de manhã, já estava lá, minha mochila arrumada, com a minha roupa, tudo certinho. Fazia tudo para me agradar. Então eu voltei para uma casa pronta, com alguém querendo me agradar. Mas esse povo aqui agora, não, eles estão voltando para uma terra praticamente devastada, estava tudo fora do lugar, tudo abandonado. Imagina, 70 anos de abandono. Abandona a tua casa 1 mês e volta. Imagina 70 anos de abandono. Então tinha muito para se fazer. E eu fico imaginando aqui,
esse desejo desse povo de voltar, porque são 70 anos se passaram. Então, assim, muitas pessoas que foram, não foram das pessoas que voltaram, porque morreram pelo caminho, morreram nesses 70 anos. E algumas pessoas que voltaram, elas não foram, porque elas nasceram lá, nasceram durante esse processo. E eu fiquei pensando, meditando nisso, o que fez essas pessoas terem o desejo de voltar ou de ir para um lugar que elas nem conheciam. Um lugar que estava abandonado, destruído, que precisava ser reconstruído, reedificado. E aí o que Deus falou comigo na simplicidade do entendimento que eu tive, é que foi através daquilo que foi passado, daquilo que foi ensinado. Aqueles que nasceram na escravidão, eles sentiram o desejo de ir para Jerusalém, por aquilo que foi ensinado pelos pais, pelos avós. E é o que faz com que eles mantenham certas tradições até hoje. Você vai lá em São Paulo, você vê um judeu andando com quipar na cabeça. Não estou dizendo que deve usar ou não deve, é questão cultural, questão do que eles acreditam. Mas o que faz, depois de tanto tempo, a pessoa ter vivo no seu coração, como que eu fico pensando assim, como que eles conseguem passar de geração em geração para ter esse desejo? Porque às vezes a gente falha em passar coisas simples, né, para os nossos filhos. Último culto à noite lá no cenáculo, eu saí um pouco fora da presença de Deus, porque estava lá o culto sendo ministrado, a palavra sendo pregada, e como não tinha uma sala para o ministério infantil cuidar das crianças, então as crianças estavam à vontade. Mas elas estavam à vontade mesmo. Uma algazarra, um converseiro, uma gritaria. E aí alguns pais, eles vão lá para cuidar dos filhos e acabam também conversando entre eles, assim. E eu falei, Senhor, me deixa focar na palavra, né? Eu acho que eu estou sendo ranzinza, rabugento. Mas aí Deus, você está sendo, mas tem jeito. Porque eu olhei para frente, a Daniela Delboni estava sentada e a filhinha dela sentadinha do lado dela, quietinha, prestando atenção. Então assim, tem jeito. E é isso que esse povo consegue, eles conseguem passar de geração em geração, né? E esse é um desejo que eu tenho, né? De conseguir passar, conseguir transmitir o que Deus fez, o que Deus faz na nossa vida, na nossa geração, o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer, o que Ele tem para fazer, para que amanhã nossos filhos, nossos netos continuem acreditando, continuem firmes nesse propósito. E aí nós vamos lá no verso 2, né? Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por esse povo. Aqui ele fala de riso na boca, né? De alegres expressões de louvor. E eu fiquei pensando que isso não pode ser apenas o significado de um povo que voltou, de um tempo de escravidão, de um tempo perdido, de um tempo distante, né? Esse riso, essas alegres expressões de louvor, isso eu creio que tem mais a ver com
com a libertação do pecado, porque esse tempo que esse povo teve escravo, era um tempo que Deus estava querendo tratar com eles. Então, se Deus agora está trazendo de volta, é sinal que houve arrependimento, houve perdão. Então, Deus, na realidade, Ele está perdoando o povo, está trazendo de volta. E essa satisfação, essa expressão alegre de louvor, eu vejo que isso tem a ver com isso. Com o tempo que a gente esteve escravo do pecado, assim como eu fui escravo do pecado. Assim como talvez você pode ter sido escravo do pecado. Eu não sei da história de cada um, quem aqui é cristão desde o berço. Mas eu sei que Deus tem esse poder. Ele tem controle sobre todas as coisas. E se Ele precisa tratar com a gente por um tempo, é o tempo do arrependimento. É o tempo de reconhecer que Ele vai chamar de volta, Ele vai trazer de volta. E é o que Ele fez com esse povo aqui. E é o que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na tua vida. É o que Ele pode fazer todos os dias para nós. Todos os dias Deus está disposto a perdoar, a libertar, a trazer de volta. Ele só precisa achar quem queira voltar, quem queira fazer o caminho de volta. Porque teve gente que preferiu ficar, porque estava cômodo, e é uma outra história, é um outro contexto. Mas teve gente que preferiu ficar, que não quis voltar, não quis pagar o preço da reconstrução. Porque nem sempre é fácil reconstruir aquilo que o tempo destruiu. Nem sempre é fácil limpar toda a sujeira que o tempo acumulou. Mas quem pagou o preço, teve sorriso nos lábios, teve alegres expressões de louvor. E é isso que Deus tem para mim e para você, quando Ele nos convida ao arrependimento, a voltar, a pagar o preço da volta, da reconstrução, de fazer o caminho de volta. Porque se um dia eu estava lá em São Paulo, num lugar que eu não queria estar, vivendo coisas que eu não queria viver, e de repente eu volto, e aí, por um tempo, eu tenho uma sensação momentânea de alegria, de satisfação por ter voltado. Mas passam os anos e de repente eu estou de novo sentindo que eu estou no lugar errado, eu estou num lugar que não é meu, eu estou num lugar que não é para mim. Só que aí já não é mais uma questão geográfica de estar aqui ou estar ali, de estar no ponto A ou estar no ponto B. Aí já é uma questão que não tem lugar bom para estar. E aí Deus vai tratando, e de repente eu sinto que realmente não é questão de lugar. É uma questão que eu não estava andando no caminho que Deus tinha traçado para eu andar. Eu não estava vivendo da maneira como que Deus tinha planejado para eu viver. Então Deus usa pessoas, Deus usa programa de televisão. Até que numa hora eu falei isso. Esse é o lugar. Esse é o caminho. E aí eu vou, eu me rendo, eu me entrego. E aí Deus começa a transformar. Deus começa a reedificar, Deus começa a reconstruir, Deus começa a limpar, começa a reorganizar as coisas. Porque o plano de Deus para nós, ele já é desde o ventre da nossa mãe, antes do ventre da nossa mãe.
Então, na realidade, às vezes a gente fala, eu vim para Jesus. A gente não vem, a gente volta, porque por Ele a gente sempre estava ali no caminho que Ele tem para nós. É que às vezes a gente demora um pouco, mas o plano dEle é que a gente ande nos caminhos dEle sempre. Estou lá no imersão, acho que no segundo dia, no terceiro, não sei. De repente sinto uma mão nas minhas costas. Alguém começa a orar, a profetizar sobre a minha vida. Dizer coisas que Deus estava restaurando válvula do meu coração. Que disso eu não iria morrer. Que estava curando, sarando o meu coração. Aí diz assim, porque eu sei o caminho que tenho desde o ventre da tua mãe, quando aquela mulher disse que você não iria andar. Mas não é que eu não ia andar, que a mulher disse. Eu não sei, talvez se o profeta ali se chocou um pouco com a... Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu sou o segundo filho. Eles viviam numa situação financeira muito difícil, muita pobreza, muita dificuldade. E quando a minha mãe soube que estava grávida, ela se desesperou. Não era uma gravidez planejada. E ela falou com uma vizinha lá. Outro filho nessa situação, nessa pobreza. Mais um para dividir quase nada. Aí no outro dia chega a vizinha lá, com uma vasilha lá, um bule, alguma coisa, que era de costume, né, os vizinhos compartilhar alguma coisa. Ela falou, eu trouxe esse chá aqui para você beber. Ah, mas é chá do quê? Ah, é um chá para você abortar. Porque se você não está em condição de criar esse filho, aí naquele momento, a minha mãe respondeu para ela, falou, não, mas eu não quero isso, eu não te pedi isso. A situação está difícil, mas se Deus me deu, Deus vai cuidar. E Deus tem cuidado até hoje. Embora eu demorei 30 e poucos anos para entrar no caminho que Ele queria que eu andasse. Embora eu demorei 30 e poucos anos para fazer a vontade dEle. Para falar, Senhor, eis-me aqui, agora eu vou fazer do teu jeito. Me fala como que o Senhor quer que eu faça, porque do meu jeito não está dando certo. Eu demorei 30 e poucos anos, mas Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um caminho. Ele já tinha um plano. Então, por isso que eu digo que não é só trazer de volta para casa. É trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Trazer de volta para aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida. Que Ele, por ser justo, por ser educado, Ele não te obriga. Ele convida. Ele estende a mão. Ele abre a porta. Mas nós precisamos entender e aceitar. Verso 3 diz assim, sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Eu estou feliz, porque eu reconheço o que Deus fez para mim. Que Deus fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas na minha vida. E eu creio que todos nós temos motivo para estar felizes. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas e coisas grandiosas na vida de todo mundo aqui. E se não fez na vida de alguém ainda, toma posse dessa palavra que Ele vai fazer a partir de agora. Porque Ele não mente. A palavra dEle não mente. Se Ele ainda não fez, Ele vai começar a fazer. Toma posse, recebe.
Então nós temos sim motivos para estar felizes. Não é aquela felicidade de rede social, não, de carinha, o dia inteiro, fotinha, de família perfeita, que a gente sabe que isso não existe. Isso é coisa de gente carente, gente que precisa de chamar atenção. Mas é saber que mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando eu estou angustiado, eu posso me lembrar que eu tenho um motivo para colocar um sorriso no meu rosto. Eu tenho motivo para estar feliz. Porque um dia Ele foi lá, me resgatou. E me ajudou a me reedificar, a me reconstruir, me colocar no caminho certo. E agora eu sei que com Ele eu tudo posso. Eu posso sofrer, mas com Ele eu posso. Oh Deus. Aleluia. É muito bom, amados. É muito bom poder dizer, eu estou feliz, eu sou feliz na presença do Senhor. Deus fez coisas grandiosas por mim, fez coisas maravilhosas. E Ele fez, e Ele faz, e Ele continua fazendo. Nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, às vezes a gente passa por situações, mas a gente precisa manter o foco. Manter o foco, é aqui que Deus quer que eu ando, é aqui que Deus quer que eu fico. E poder cada dia olhar para trás e falar assim, ó, hoje eu estou um pouco melhor que ontem. Hoje eu aprendi um pouco mais. Hoje eu melhorei. Hoje eu andei no caminho que Deus quer que eu ande. Isso já é motivo suficiente para a gente estar feliz. Saber que Jesus nos ama já é motivo mais que suficiente. Porque Ele faz tudo isso por amor. Ele passou por tudo que passou por amor. Tem toda essa paciência comigo e com você por amor. Então quando alguém diz Jesus te ama, é porque Ele ama mesmo. Ama de verdade. E isso é motivo suficiente para a gente ser feliz. Ter um sorriso nos lábios e alegres expressões de louvor, como diz a palavra. O verso 4, ele diz assim, Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Com esse versículo eu queria passar um vídeo que eu pedi para a produção lá do Ministério de Mídia. É um vídeo que eu acho que eu até já vi ele aqui, eu não sei se foi o Salvador, alguém já passou esse vídeo aqui, mas eu creio que é o momento da gente ver esse vídeo novamente. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região.
transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Aleluia. Glória a Deus, né? Tirando o cachorrinho e os curiosos lá, doido para dar serviço pro bombeiro, né? O resto é só bênção, né? Mas, amados, eu fiquei olhando esse vídeo aí e eu não consegui ter uma outra interpretação do que Deus estava querendo dizer, me mostrar. Não era a primeira vez que eu via esse vídeo, mas a única coisa que eu consegui ver nesse vídeo e extrair dele para trazer para você essa noite é que a minha vida antes de Jesus era igual àquela terra seca ali. Terra seca, onde não se produz nada, onde não se tem esperança de nada, onde não se pode tirar nada de bom. Até o respirar na terra seca é ruim. Resseca as vias aéreas, faz mal, ataca a rinite, dá dor de cabeça, em mim dá. Não tem esperança, não, você olha e fala, vai tirar o que daqui? Só que aí vem a água. Aí vem Jesus. E no começo vai misturando ali, né? Água com terra seca. Você percebe que é uma enxurrada, um barro ali. Mas de repente a coisa começa a fluir, Você começa a ver mais água do que terra. E depois o resultado, aí sim, é um campo florido. Onde você pode ver vida. Onde você já sente esperança. Daqui dá para tirar algum fruto. Daqui dá para tirar coisa boa. Essa terra agora está fértil. Agora tem água. Agora tem vida. Eu só consigo ver, amados, essa água como o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, por mim, para você. Fazendo o papel dessa água. Nos transformando de terra seca em terra fértil, em terra produtiva, em terra que dá fruto, em terra onde há beleza, onde há flor. No livro de João 4,14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aleluia! Então eu era terra seca, eu bebi da água que Jesus me deu, e agora eu sou uma fonte de água jorrando pela vida eterna. O que significa isso? Que agora eu estou jorrando água, e eu vou plantar essa água na vida de alguém. Alguém que está com a vida como uma terra seca. Vai poder beber dessa água que está jorrando da minha vida agora. E depois alguém vai beber da água que vai passar a jorrar da vida dessa pessoa. E aí o ciclo não para. Eu bebi da água que jorrou da vida de alguém. Quantas pessoas eu pude ver e perceber um bom testemunho. E falar, Senhor, eu quero beber dessa água. E eu sei que hoje tem pessoas que olham para a minha vida e conseguem ver alguma coisa boa em mim.
e quer beber da água que está jorrando da minha vida, e daqui a pouco essa pessoa vai estar jorrando essa água na vida de alguém. Oh, aleluia, e é isso. É esse o sentido, amados. Foi isso que eu consegui ver e perceber nesse vídeo. É água em terra seca. Você já percebeu a mudança da terra seca quando começa a receber água? Começa pelo cheiro, né? Que coisa boa, um cheirinho de terra molhada. Tudo muda. O ar já fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso para respirar. Se começa a chover, molhar, daqui a pouco tem passarinho na grama. Tudo fica melhor. É assim que acontece com a gente. Quando a gente bebe da água que Jesus nos dá. Essa água aqui não dá mais sede. A gente começa a ser melhor, a gente começa a melhorar. A gente começa a passar mais coisas boas. Começa a ficar mais gostoso ficar perto da gente. E aí as pessoas começam a ter sede dessa água. E experimenta. E bebe. E aí a coisa não para. O ciclo não para. Alguém bebe da nossa água, depois está dando água para alguém beber. E a palavra de Deus vai se cumprindo. E as pessoas vão conhecendo a palavra e vão se rendendo. Amém. Verso 5. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. A gente tem sido tão ministrado aqui a respeito de semeadura, né? O que significa para você hoje semear em lágrimas? O que significa para mim semear em lágrimas hoje? Para mim hoje semear em lágrimas é semear mesmo quando estiver percebendo que a terra está seca. Semear mesmo se perceber que a terra não está produtiva. Mas semear com a esperança de que Deus vai prover a água. De que Deus vai tornar a terra fértil. Seja lá qual for o tipo da semente, seja lá qual for a situação. Seja lá qual for a maneira que a gente precisar semear. Nós temos que confiar que a gente vai lançar a semente e que Deus vai tratar a terra. A gente precisa lançar a semente, mesmo que seja em lágrimas. Eu não posso esperar eu estar bem, feliz para semear. Eu preciso semear o tempo todo. Eu não posso romper o ciclo em todas as áreas. Eu preciso pôr a minha semente no altar. Eu preciso semear a palavra na vida de alguém. Eu preciso semear na vida da minha esposa. Eu preciso semear na minha casa. Eu preciso semear na minha família. Mas eu não estou vendo o resultado, mas eu preciso semear. Porque Ele é o dono da terra, da água. Ele é o dono de tudo. Ele sabe a hora que Ele vai tornar a terra fértil e vai fazer a semente brotar. Nosso papel é semear, mesmo que seja em lágrimas. Porque o Senhor recebe cada semente e cada lágrima quando é semeado
com amor, com sinceridade. E o verso 6 diz assim, por último: aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Amado, você que confia nessa palavra, mesmo que você esteja semeando hoje com lágrimas, mesmo que as tuas sementes estejam caindo junto com as tuas lágrimas, creia que Deus ele está recebendo cada semente, está recebendo cada lágrima, e no momento certo, você vai voltar dessa semeadura, trazendo seus grandes feixes, seja na tua vida espiritual, seja na vida financeira, econômica, seja na tua casa, no teu matrimônio. Deus está recebendo cada semente, está recebendo cada lágrima, e no momento certo você vai trazer os teus feixes, você vai trazer a tua colheita. Ele está recebendo, Ele está cuidando da terra, e você vai colher. Você vai colher. Ele só está pedindo para você confiar. Confia. Confia e continua semeando. Confia e continua semeando. Que no momento certo, você vai voltar trazendo a sua colheita. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Confia na palavra do Senhor. Não deixa de lançar a tua semente. Deus está falando muito com a gente nesse sentido. Nós estamos sendo muito ministrados sobre isso. E essa é a palavra que Ele colocou no meu coração para essa noite. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa noite. Confia e continua semeando. Amém? Que Deus abençoe a todos.